Imagine um mundo tão antigo que sequer pode ser descrito como mundo, porque nem terra firme existia como conhecemos. Estamos falando de uma era onde os oceanos ferviam vida primitiva e o ar sequer era respirável por seres humanos. Nesse capítulo esquecido da Terra, muito antes dos dinossauros, criaturas misteriosas como os Dickinsonia e os Prigina deslizavam silenciosamente pelo fundo marinho, representando os primeiros passos rumo à complexidade biológica. Essas formas de vida, pertencentes à chamada biota ediacariana, eram tão diferentes de tudo que conhecemos que até hoje desafiam cientistas. Elas não tinham olhos, nem bocas, nem esqueletos. Ainda assim, de alguma forma, elas foram o prelúdio da vida como a conhecemos. Então, a explosão cambriana. Uma revolução biológica sem precedentes. Em um curto espaço de tempo geológico, a Terra foi tomada por criaturas com carapaças, garras, olhos compostos e bocas vorazes. Os mares se tornaram arenas de caça, cheias de seres como o temível Anomalocaris, com olhos mais avançados que os de muitos animais atuais. A grande revelação, os mundos perdidos da Terra primitiva. Mas a evolução não parou por aí. Ao atravessarmos os períodos Siluriano e Devoniano, assistimos à conquista da terra firme. Foi nesse momento que a vida decidiu abandonar o conforto dos mares e explorar o desconhecido, o solo seco. Pequenas plantas começaram a surgir nas margens dos lagos e rios, seguidas por artrópodes corajosos que se arrastavam para o ambiente terrestre. Logo depois, surgiram os primeiros vertebrados anfíbios, os ancestrais distantes dos sapos, répteis e até mesmo dos humanos. Imagine uma floresta pré-histórica coberta de samambaias gigantes, musgos e insetos do tamanho de pássaros. A atmosfera era rica em oxigênio e tudo parecia superdimensionado. Era um planeta em transformação acelerada, e cada novo passo da vida era uma aposta evolutiva ousada. A natureza testava suas possibilidades, com sucesso ou com fracasso, moldando o caminho que nos traria até aqui, milhões de anos depois. Gigantes do Mesozoico, além do Tiranossauro Rex. E então chegamos aos gigantes que todos conhecem, ou acham que conhecem. Bem-vindos ao Mesozoico. Mas esqueça por um momento o Tiranossauro Rex. Vamos falar de um mundo ainda mais vasto. Nos céus, reinavam os pteranodontes, planando com asas de mais de 7 metros de envergadura. Nos mares, monstros como mosasaurus caçavam com ferocidade. Em terra, dinossauros como o Therizinosaurus com suas garras absurdamente longas e o blindado Ankylosaurus, um verdadeiro tanque vivo. Criaturas como o Sarcosuchus, um crocodilo de mais de 12 metros, espreitavam nos rios, lembrando que os perigos não vinham apenas de cima ou da frente, mas de todos os lados. Cada ambiente da Terra, dos desertos vulcânicos aos pântanos tropicais, tinha um predador dominante e presas especializadas. Era um jogo constante de adaptação, e só os mais astutos ou fortemente armados sobreviviam. Mamutes e megafauna, as maravilhas desaparecidas da era glacial. Mas o fim dos dinossauros não foi o fim dos gigantes. Avançando no tempo, chegamos à era Cenozoica, o reinado dos mamíferos. Aqui, criaturas como o Mammuth americanum, com suas presas curvas impressionantes, e os Megatherium, preguiças do tamanho de um carro, dominaram os continentes. O mundo estava mais frio, varrido por eras glaciais severas, mas ainda assim pulsava com vida colossal. Os tigres dentes de sabre espreitavam as planícies geladas, enquanto manadas de bisões e mamutes percorriam paisagens congeladas. E, pela primeira vez, uma nova criatura apareceu, o ser humano. Pequeno, frágil, mas absurdamente inteligente. Um predador novo, que aprendeu a caçar em grupo, usar o fogo e construir ferramentas. E, aos poucos, esse novo ator começou a mudar o rumo da história natural. Coincidência ou não, muitas dessas mega-criaturas desapareceram logo após nosso surgimento, vítimas do clima, da caça ou de ambos. Lições dos perdidos, o futuro da vida na Terra. Agora, pare e pense, tudo isso já aconteceu antes. Não só uma vez, mas pelo menos 5 vezes. 5 grandes extinções em massa redefiniram a vida na Terra. A mais conhecida matou os dinossauros, mas outras acabaram com até 90% de todas as espécies do planeta. Apesar disso, a vida sempre encontrou um jeito de continuar.
Cada extinção abriu espaço para novas formas, novas ideias biológicas, novos caminhos evolutivos. E hoje, estamos diante de uma possível sexta extinção, causada não por um meteoro, mas por nós mesmos. Desmatamento, aquecimento global, poluição, extinção em massa de espécies, tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos. A pergunta é: vamos aprender com o passado? Ou vamos repetir os mesmos erros, ignorando os ecos do abismo que sussurram as histórias dos gigantes que vieram antes de nós? Esse é o verdadeiro legado da Terra primitiva, um chamado à ação, para que a história da vida continue sendo escrita, com a gente fazendo parte dela, e não sendo os autores do seu fim.